Bem-vindos às colinas da Galileia, onde Jesus subiu ao monte para proferir os ensinamentos que mudariam o curso da humanidade para sempre. Sentando-se diante do povo, ele começou: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Emaio a dor. Há uma promessa de paz divina e restauração profunda. Os mansos herdarão a terra, encontrando força na humildade e na confiança no Deus que sustenta toda a criação. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados, pois seu anseio por um mundo reto é visto pelo Pai. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia ao estenderem a mão ao próximo, em amor e perdão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A pureza interior abre os olhos para a presença do Criador. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, agindo como pontes de cura em um mundo marcado por conflitos. Mesmo sob perseguição pela justiça, mantenham a fé, pois a recompensa nos céus é eterna e gloriosa. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, para nada mais serve senão para ser lançado fora. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida da vista de todos. Não penseis que vim revogar a lei, mas cumpri-la em sua plenitude e espírito original de amor. A ira no coração é a semente do julgamento. Busquem a reconciliação antes que o sol se ponha sobre sua indignação. A pureza deve começar no olhar e no pensamento, pois o que está dentro molda toda a existência do homem. Eu vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, refletindo a perfeição do Pai Celestial. Quando orarem, entrem no vosso quarto e fechem a porta. Falem com o Pai em segredo, e Ele os ouvirá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e tua vontade. Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça rói, mas ajuntai tesouros no céu que duram para a eternidade. Observem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, mas nem Salomão se vestiu como um deles. Olhai as aves do céu. Elas não semeiam, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito mais valiosos? Porque olhas o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho? Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O Pai deseja abençoar seus filhos. Entrai pela porta estreita. Largo é o caminho que conduz à perdição, mas estreito o que leva à vida. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Quem ouve minhas palavras e as pratica é como um homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha inabalável. As multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, pois ele falava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ao descer do monte, um leproso se aproximou. Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão e o tocou. Imediatamente, a lepra o deixou. Sua pele foi restaurada, tornando-se limpa e nova, como a de uma criança. Em Cafarnaum, um centurião romano demonstrou tamanha fé que Jesus se admirou, curando seu servo à distância. Ao pôr do sol, trouxeram-lhe muitos enfermos. Ele expulsava os espíritos com uma palavra e curava a todos. No mar, uma grande tempestade se levantou. Enquanto os discípulos temiam a morte, Jesus dormia no barco. Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. No mesmo instante, fez-se uma grande e absoluta bonança. Na terra dos Gadarenos, ele libertou um homem acorrentado pela escuridão, demonstrando seu poder sobre o mal. Pela fé de seus amigos, um paralítico foi descido pelo telhado. Jesus perdoou seus pecados e o mandou andar. Seguindo adiante, ele chamou Mateus na coletoria. Mateus deixou tudo para trás para seguir o Mestre. Jesus sentou-se à mesa com pecadores, dizendo: Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. O reino de Deus exige corações renovados para conter sua glória. Uma mulher, padecendo há 12 anos, pensou: se eu apenas tocar em suas vestes, serei curada. Jesus sentiu que dele saiu poder. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser livre do teu mal. Até a morte se dobrou a sua voz. Na casa de Jairo, ele tomou a menina pela mão e ela ressuscitou. Jesus então reuniu os 12. Ele lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Os partem, levando nada além da fé, para proclamar que o reino de Deus havia chegado. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Por onde passavam, os enfermos eram curados,
e as boas novas traziam luz às vilas mais esquecidas. Os 12 retornaram com alegria, relatando as vitórias. O reino estava se expandindo com poder irresistível. Jesus, vendo as multidões, sentiu compaixão, pois estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Ele ensinou por parábolas. O semeador saiu a semear. Parte da semente caiu em caminho duro e pedregoso, mas a semente que caiu em boa terra deu fruto, a 100, 60 e 30 por um. O reino é como o trigo e o joio. Deixem ambos crescerem até a colheita, quando a separação será feita. É como um grão de mostarda, que sendo a menor das sementes, torna-se uma árvore onde as aves fazem ninhos. O reino é como o fermento que uma mulher mistura na farinha, até que toda a massa fique leveda. É como um tesouro escondido no campo. O homem que o encontra vende tudo o que tem para possuí-lo. Ou como a pérola de grande valor, o mercador abre mão de toda a sua fortuna por essa única joia. O reino também é como uma rede lançada ao mar, que recolhe peixes de toda espécie. Em Nazaré, Jesus enfrentou a rejeição. Nenhum profeta é aceito em sua própria terra. A morte de João Batista trouxe tristeza. O precursor havia terminado sua carreira em fidelidade. Jesus retira-se para um lugar deserto. Mesmo na dor, ele buscava a face do Pai em oração. 5 pães e 2 peixes. Ele deu graças e os partiu, desafiando a lógica da escassez. 5.000 homens foram saciados. No reino, o pouco nas mãos de Deus torna-se abundância transbordante. 12 cestos cheios sobraram. Deus não apenas supre, ele excede toda a expectativa. Naquela noite, ele subiu ao monte para orar, enquanto o vento soprava forte contra o barco. A 4ª vigília da noite, os discípulos lutavam contra as ondas, cansados e temerosos. Então ele veio até eles, caminhando sobre o mar. O Senhor da criação não conhece barreiras. E um fantasma. Eles gritaram, mas a voz de Jesus ecoou: "Tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro." E Pedro saiu do barco, caminhando sobre o impossível, mas ao olhar para o vento, Pedro sentiu medo e começou a afundar. "Socorro, Senhor!" ele clamou. Jesus estendeu a mão e o segurou. "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. A paz que ele traz é imediata e absoluta. "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Eles o adoraram, reconhecendo sua divindade sobre a natureza. Em Genezaré, todos os que tocavam apenas na orla do seu manto ficavam perfeitamente curados. Jesus confrontou a hipocrisia, ensinando que a verdadeira religião nasce de um coração sincero. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Uma mulher cananeia pediu por sua filha. Mesmo sendo estrangeira, sua fé inabalável moveu o coração de Deus. "Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres." E sua filha foi curada naquele mesmo instante. Ele abriu os ouvidos do surdo e soltou a língua do mudo. Tudo ele faz bem. Novamente, milhares foram alimentados. A provisão do reino é inesgotável para todos os que buscam. Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Vivam na verdade e na luz. O movimento do reino espalhou-se por vilas e cidades, transformando vidas e trazendo esperança aos oprimidos. O reino de Deus é como a semente que cresce sem parar, dia e noite, até que toda a terra seja alcançada. Esta jornada continua hoje. O reino é irreversível, eterno, e está ao alcance de todo aquele que crê.